Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Brasil News. Meu nome é Homero Machado e já te convido aí, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, o seu dislike e seja bem-vindo também à minha página no Facebook, Homero Machado. Vamos estar falando aí no vídeo de hoje, aí, meus amigos, a respeito, mais uma vez, falando sobre os nossos ministros do STF, os deuses de toga. Lamentável como esses senhores têm prestado um desserviço ao Brasil. E ali nós vemos ali o ministro Edson Fachin, na última segunda-feira, vinha a público aí de entrevista falar que seria um bem para a democracia se o ex-presidente Lula tivesse concorrido às eleições de 2018. Que o Brasil vive uma recessão de democracia. Qual a recessão de democracia que nós vivemos hoje, senhor Edson Fachin? A democracia do PT, a democracia da Suprema Corte? Qual a democracia que nós estamos em recessão? Quando temos um presidente que foi eleito de forma democrática, temos um Congresso que foi eleito de forma democrática, o Senado, a Câmara dos Deputados. Qual é a recessão de democracia que nós vivemos hoje no país para o senhor Edson Fachin falar que nós vivemos uma recessão de democracia, que o nosso futuro é incerto, que nós caminhamos para um abismo? Por que, senhor Edson Fachin? Porque não é o PT que está comandando o Brasil? O PT que o senhor é filiado, que o senhor é petista de carteirinha, está hoje no Supremo, graças a presidente que colocou lá a presidenta Dilma. É lamentável como nós temos uma corte no Brasil, a Suprema Corte, que deveria zelar pela Constituição, pelas leis, mas infelizmente eles vivem fazendo política em todos os cantos do planeta. Ministros, juízes, eles julgam. Aqui no Brasil não, principalmente a Suprema Corte. Eles querem fazer a lei, eles querem executar a lei, eles querem julgar, eles querem governar. Incrível como nós temos visto decisões do STF, dos ministros, interferindo nos poderes, interferindo na presidência da República. O presidente não pode indicar ninguém sem que o Supremo tenha que fazer alguma coisa ou interferir no poder. Lamentável como estes senhores que deveriam zelar e guardar a Constituição, são os primeiros a rasgar essa Constituição, que na minha opinião, na minha humilde opinião, essa Constituição brasileira já não tem mais valor nenhum, já passou da hora de ser revisada, de fazer uma nova Constituição, porque é uma Constituição que não serve mais para nada. Artigo 5º da Constituição é uma verdadeira piada para todos os cidadãos brasileiros, onde fala que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Uma grande farsa, uma grande mentira que nós vivemos, porque todos nós sabemos que é uma mentira. Todos não somos iguais perante a lei, porque se fosse esses senhores aí, eles poderiam ser investigados, os deputados poderiam ser investigados, os senadores poderiam ser investigados. Então esse artigo 5º da Constituição, ele é uma piada, uma verdadeira piada. Já passou da hora de ser revisada essa nossa Constituição, ser rasgada, ser jogada no lixo e ser constituído outra Constituição, ser feita outra Constituição
pelos congressistas, porque é uma grande mentira, uma grande piada essa é a nossa Constituição que nós temos hoje. E aí nós vemos o Supremo Tribunal Federal, que deveria zelar, que deveria guardar a Constituição do Brasil, é a primeira a rasgar, é a primeira a esculhambar a Constituição. Porque cada um deles tem uma Constituição que eles interpretam à sua maneira, à sua vontade, de acordo com seus interesses pessoais próprios. Nós vemos ali esse inquérito das fake news, um tremendo abuso de autoridade, totalmente inconstitucional, onde vemos pessoas sendo presas por opinar, por falar, por omitir as suas opiniões sobre esses ministros, que na grande maioria não tem pingo de caráter e não tem credibilidade para ser ministro, onde temos 11 ministros da Suprema Corte, apenas 2 são juízes. Os outros não tiveram essa competência. Inclusive o ministro presidente da Suprema Corte foi reprovado em 2 concursos para juiz e hoje está sentado, todos nós sabemos que ele é presidente, está sentado ali porque era um petista e foi colocado ali pelo seu Lula, seu Dias Toffoli, acusado, denunciado por corrupção. E essa é a Suprema Corte que nós temos. E esse senhor aí, Fachin, que fala que nós estamos vivendo uma recessão de democracia no país, esse é o mesmo que proibiu ali no Rio de Janeiro operações da polícia em todos os morros, em todas as comunidades. Ali não pode fazer operação. Nós temos visto ali quadrilhas do crime organizado ali roubarem caminhões. Esses dias mesmo teve um grande assalto, uma grande rede distribuidora de eletrodoméstico, onde roubaram mais de 10 caminhões e subiram para os morros, para as comunidades. E a polícia foi impedida de subir para combater o crime. Esse é o ministro da Suprema Corte, Edson Fachin, que em nome dessa pandemia liberou geral. Bandido pode fazer o que quer. Rouba, sobe para as comunidades, para os morros, roubam, parte aquele furto ali com as suas quadrilhas e a polícia fica simplesmente de braço cruzado, não pode fazer nada. Nenhum país do mundo há um absurdo desse, pela Suprema Corte, que deveria zelar pela ordem, pela lei do país. É a Suprema Corte que dá aval para bandidos. Nós temos um ministro chamado Gilmar Mendes, boca de sapo, que é um senhor que não tem nenhum pingo de qualificação. Segundo o senador Jorge Cajuru, esse senhor aí está vendendo sentença no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Incrível como o Senado da República não permite que haja impeachment de nenhum ministro. Porque na grande maioria os senadores são bandidos, são canalhas também, são corruptos e não têm coragem de mexer com os ministros da Suprema Corte. É o país que nós vivemos hoje, é esse. E esse senhor ainda tem a cretinagem, a cara de pau, de falar que nós vivemos uma recessão de democracia. Se vivemos essa recessão de democracia, graças aos senhores que estão no Supremo Tribunal Federal, porque abusam dos seus poderes, rasgam a Constituição todos os dias, à sua vontade, aos seus interesses pessoais. Aí temos essa situação desse inquérito das fake news, outra
totalmente inconstitucional, totalmente fora de lei, fora de ordem, simplesmente porque esses senhores não podem, ninguém pode falar nada deles. Eles se acham os deuses da República. Aí eu volto a falar mais uma vez. Onde está a nossa Constituição? Onde está o artigo 5º? Que fala todo cidadão é igual perante a lei. Uma grande mentira, uma grande piada. Temos visto aí canalhas aí que roubaram bilhões e bilhões de reais desse país e está solto. Enquanto nós vemos aí uma pessoa que roubou um vidro de shampoo ou uma lata de margarina pega 10 anos de cadeia. Quando você vê um Jadel Vieira Lima do estado da Bahia, um canalha, um corrupto, safado, bandido, ladrão, com 51 milhões, ali só naquele flagrante de 51 milhões de reais, se encontra solto tranquilamente em suas mansões, em seu apartamento de luxo em Salvador. E esses abutres, canalhas, em falar que nós estamos vivendo uma recessão de democracia, senhores têm que tomar mais decência, senhores, ministro do Supremo Tribunal Federal e o Congresso e o Senado da República não tem decência, principalmente o Davi Alcolumbre e o Batoré, porque responde a processo. A maioria dos senadores responde processo no STF. Então eles não têm coragem de mexer com esses senhores. Lamentável como nós temos uma corte totalmente inútil e que ela mesma rasga a Constituição todos os dias. Que Deus nos abençoe, meu amigo, minha amiga, que Deus guarde a sua família, a sua casa. E nós temos só Deus por nós. Forte abraço, fique com Deus. Nós não podemos nos calar diante de tanto abuso, de tantos abusos de poder por parte dos senhores. Que Deus abençoe você, meu amigo, forte abraço e até uma próxima. Fique com Deus.